Hoje, na nossa aula inaugural do Programa de Planejamento Energético da COP, o FRJ, nós temos a grande satisfação de ter a doutora Elbia Ganum, que é presidente da AB Eólica, e ela vai nos brindar aí com uma palestra sobre energia eólica e o contexto da transição energética. A doutora Elbia é economista com doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde atuou como professora. Foi membro da diretoria da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e economista-chefe do Ministério de Minas e Energia. Também foi coordenadora de política institucional do Ministério da Fazenda, assessora de assuntos econômicos do Ministério de Minas e Energia e assessora na ANEEL. Elbia é especialista em regulação em mercados de energia elétrica e tem atuado nessa área desde 1998. À frente da AB Eólica, por quase uma década, ela tem atuado para o fortalecimento e crescimento sustentável da energia eólica, que hoje é a segunda fonte na matriz elétrica brasileira. Em maio de 2020, a Elbia passou a ocupar a posição de vice-presidente, representando associações no board do Global Wind Energy Council. Elbia, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, e aí você pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade. Talvez, como aula, palestra, seja a primeira vez que eu venho ao programa. Como professor, quando eu recebi o convite, até mencionei, professor Amaro, que eu já conhecia bem o programa quando eu comecei a estudar energia lá em 1997. As primeiras literaturas que eu pesquisei sobre energia no Brasil foi justamente do programa. Então, eu fico muito feliz, muito honrada de estar presente aqui. Cito a presença do professor Maurício Tomasquim, meu amigo, meu colega. Eu já o conhecia da COP e nós tivemos o prazer de trabalhar juntos quando ele foi secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, e juntos nós fizemos a reformulação do setor elétrico, e de lá para cá nós sempre nos encontramos e trabalhamos muito próximos, muitos desafios. Aliás, essa semana, Tomás, que amanhã vai haver o lançamento de um livro que fala dos 20 anos da crise de suprimento do Brasil, e ali nós temos também um papel importante, seja no período do racionamento e depois das reformas. Tomás e eu já escrevemos juntos, já pesquisamos juntos, então é um prazer enorme também revê-lo, e cumprimento os demais professores, os presentes, e fico realmente muito feliz de estar aqui neste público tão selecionado e tão interessado nas discussões do setor de energia de forma geral. Eu venho falar hoje, e o professor me deu a liberdade de escolher o tema, eu quis trazer a temática energia eólica no contexto da transição energética. Eu quis trazer este tema porque é este o tema que nós estamos enfrentando, principalmente nos últimos 2, 3 anos. Destaco os últimos 2 anos, até a pandemia acelerou muito o processo de transição energética. O Brasil se vê numa oportunidade, talvez única, de levar o papel que ele tem enquanto um país detentor de riquezas renováveis, com a vasta quantidade de fontes renováveis. E o Brasil também tem a obrigação, na minha concepção, de aproveitar essa oportunidade que a transição energética está trazendo. Eu vou mencionar um pouco mais à frente, eu ouso um pouco mais, dizer da transição energética, da retomada econômica pós-Covid, o que os países lá fora estão falando muito de retomada econômica verde. Eu, no meu papel, principalmente no board do GIUEC, não necessariamente, eu tenho participado de outros fóruns lá fora,
e não se fala em outra coisa que não seja retomada econômica verde. E o Brasil, além de uma retomada econômica, ele precisa de uma retomada social. E os investimentos em renováveis, eles também têm esse papel, e é muito importante que nós aproveitemos esta oportunidade, que eu digo oportunidade única, tendo em vista tantos contextos envolvidos na discussão. E eu gostaria justamente de trazer para este público tão importante essa discussão. Bom, eu vou passar por alguns números e vou falar rapidamente. A Abeólica ela foi fundada em 2002 e foi fundada justamente ali no finalzinho do período do racionamento e mais ou menos com a publicação da Lei 10.438, de 2002, que foi a lei que tratou do Acordo Geral do Setor e criou o PROINFA. Programa este que, em 2003, quando o Tomasquim e eu estávamos no MME, tivemos que implementar, e trabalhamos juntos nesse processo de implementação do PROINFA. Então, a Abeólica foi fundada justamente naquele período por um grupo de empresários que tinham interesse em investir no setor e gostariam de posicionar o setor eólico no Brasil naquele momento. Então, a associação ela já vai fazer 20 anos, né, no ano que vem, e nasceu justamente nesse processo aí de investimentos, principalmente do PROINFA, quando havia um grande desconhecimento ainda a respeito da fonte eólica. O nosso principal papel, a Abeólica, ela tem por objetivo posicionar o setor de energia eólica e levar a energia eólica ao conhecimento das autoridades, da sociedade, para que os investimentos ocorram e para que a gente contribua também para o crescimento, para o desenvolvimento do Brasil. Eu cheguei na associação em 2011, faço 10 anos agora em agosto, e eu tinha passado, tinha recentemente saído da CCE, por onde fiquei por 5 anos. Lá nós realizamos leilões e realizamos, inclusive, o primeiro leilão de energia eólica, que foi o leilão de reserva, em 2009. Em 2008, nós tínhamos feito uma chamada, um leilão, mas não houve interessados, e depois, em 2009, nós consolidamos um leilão, e a partir daí nós tivemos vários leilões competitivos. Então, o marco da eólica, quando nós falamos de leilões e de processos competitivos, ele se faz a partir de 2009. A associação foi fundada em 2002, como eu disse, por alguns empresários, alguns investidores, inclusive alguns fabricantes. Hoje, a associação tem mais de 100 associados. Estes associados envolvem toda a cadeia produtiva da Abeólica, desde o desenvolvedor de parque, como é o caso das empresas que nós temos no setor, a Enel, as empresas estatais, como as empresas da Eletrobras, a Chesf é um exemplo disso. Nós temos também a Engie, temos a Rio Energy, nós temos vários grupos de empreendedores no Brasil, e nós temos também toda a cadeia produtiva, desde os fabricantes de equipamentos, que nós chamamos dos fabricantes de turbinas, e também os chamados fornecedores de cadeia. Então, a associação ela tem essa característica, ela envolve toda a cadeia produtiva, e isso, para mim, como presidente da associação, que tenho que discutir e apresentar os interesses do setor, eu consigo fazer isso com muita tranquilidade, porque quando eu falo em nome da Abeólica, eu estou falando em nome de toda a cadeia produtiva da associação. Bom, eu gostaria de começar a nossa fala com os dados globais. Dados estes que estão fresquinhos, foram lançados no mês passado pelo GWEC, que é o Global Wind Energy Council, que é o Conselho Global de Energia Eólica, e esses dados, quando divulgados, nós fazemos uma grande discussão a respeito do caminho da fonte eólica no mundo, então nós temos dados muito interessantes. Além disso, a energia eólica ela lançou uma missão
rumo à economia de baixo carbono, e nós estamos trabalhando nessa missão também dentro do GIEC. Bom, em que contexto este relatório foi lançado? Ele foi lançado no dia 25 de março, mês passado, na realidade, há 2 meses já, né? No mês, nós já estamos em maio. Bom, o contexto em que este relatório foi lançado e toda a nossa missão para os investimentos em renováveis, muito associada ao que eu falei no início, que há agora uma compreensão ainda maior que o mundo precisa investir em fontes renováveis. Então, são algumas matérias que saíram a respeito dos números e também das necessidades de investimento. Então, as novas capacidades de projetos renováveis que estão chegando, que estão sendo instalados, eles estão muito em linha com o que nós entendemos de necessidade global em termos de energia. E um fator muito interessante é que 2020 foi um ano de crise global, a maior crise da história, até onde se sabe, e mesmo assim foi o ano em que nós batemos recorde em termos de instalação. Então, o relatório, ele apresenta justamente isso, esse recorde de instalação. Este recorde de instalação, ele se soma a um conceito, a uma compreensão de que nós precisamos de mais e mais renováveis para alcançar as nossas metas, quando nós estamos falando metas globais de clima. Então, neste ambiente, nós percebemos um recorde. Agora, é muito importante destacar por que em 2020, em tese, os investimentos não deveriam ter caído. Quando nós iniciamos o ano e observando a pandemia, fizemos várias discussões e reuniões, nós sabemos que os investimentos em energia, em infraestrutura de forma geral, a decisão é tomada geralmente com 2, 3 anos de antecedência. Tendo em vista a natureza e a profundidade da crise de 2020, e com efeitos ainda em 2021, nós imaginamos que teríamos sim impactos, e tivemos algum. Só que o impacto ele não foi tão grande, justamente porque as decisões já haviam sido tomadas. Nós tivemos algumas dificuldades operacionais, em algum momento nós tivemos que parar os parques, naquele período muito grave, aqui no Brasil e lá fora também, de pandemia, lockdown em algumas regiões do planeta, houve sim uma redução da velocidade. Em muitas situações, nós recuperamos a velocidade. O Brasil, totalmente, nós recuperamos totalmente a velocidade, mas principalmente depois do segundo semestre. Então, a despeito da crise, nós batemos recordes de investimentos, e principalmente porque a decisão de investimento foi tomada nos anos anteriores, geralmente 2 ou 3 anos anteriores. Bom, então, como são esses dados? Nós instalamos, no total, 93 gigawatts. E desses 93 gigawatts, cerca de 56% veio da China. Em segundo lugar, veio dos Estados Unidos, da ordem de 18, e outros países que, assim, países médios que tiveram a grande participação. É muito interessante que o Brasil figura muito bem nesse quadro de novas instalações. O Brasil hoje está com um posicionamento muito bom quando você compara com o resto do mundo. Eu vou trazer daqui a pouco os dados de Brasil também para vocês. Então, esses 743 gigawatts de capacidade acumulada que nós temos de energia eólica, tanto onshore quanto offshore, nós tivemos um crescimento de 14% em 2020, se comparado com 2019. E dessa instalação, 93% veio só especificamente da fonte eólica, e nesses 93, 6 vieram de offshore e cerca de 87 veio de onshore. Os Estados Unidos e a China respondem por quase 75% de todo esse investimento.
E o crescimento global da energia eólica em relação ao ano de 2019, ele foi de 53%. Então, esse aumento nos chama muita atenção justamente pelo ano que a gente enfrentou. Então, olhando esses dados, e é claro, eu vou deixar essa apresentação com todos vocês, nós temos dados muito ricos, muito importantes aqui, nós mostramos o salto aqui nesses blocos aqui, verdinho escuro, de 2019 para 2020, então, o salto de 53%, como eu mencionei. É um número muito importante, se você olha para esse gráfico em blocos, ele mostra a comparação com o ano de 2018, veja que os saltos foram bem tímidos, de 18 para 19, e depois de 19 para 20 foi realmente um salto muito grande que chama a atenção. Bom, quando nós tentamos distribuir estes investimentos em regiões, e aí eu falo que o Brasil está muito bem figurado neste contexto internacional, os 93 gigawatts, como mencionado, foram 56% pela China, 18% pelos Estados Unidos, e o Brasil ele está em terceiro lugar. Quando nós olhamos para essa capacidade instalada, nós olhamos aqui no quadro à minha esquerda, o onshore na América Latina foi de 4,7 gigawatts, na América do Norte, 17,1 gigawatts, Europa, cerca de 12, temos um pouquinho de África, Ásia, Pacífico, e temos a China separadamente e depois a Índia. Então, o Brasil, ele instalou 2,3 gigawatts. A Ásia, 3 gigawatts de offshore, a América do Norte, um pouquinho, 0,1 gigawatts, e a Europa, 3. Então, o que nós percebemos? Uma grande participação mesmo da fonte onshore, um grande crescimento desta fonte durante o ano de 2020, novas capacidades acontecendo até em regiões que estão surgindo agora. A África é uma região que está começando com os seus investimentos. E o Brasil também, um país muito relevante nesse processo. Em termos de aumento de capacidade instalada, de nova capacidade instalada, o Brasil ficou em terceiro lugar no ano de 2020. Quando você pensa em instalação já existente, o Brasil já é a 7ª economia no mundo. Então, esse também é um fato muito relevante. E aqui, os dados bem distribuídos pelas regiões e também o que nós temos de perspectiva até 2025. Então, nós temos um crescimento muito grande no ano de 2020, mas temos também uma perspectiva muito grande para os anos de 2021, 2022 até 2025. E aí nós separamos os países da América Latina e também do Norte, né, da América do Norte, separamos a Europa, que é esse quadrinho roxo, e outros países da África e Meio Oeste, além do Sul da África, e também a China e a Índia. Olhando esse gráfico abaixo, cinza, né, essa cor cinza, nós percebemos que este movimento, esta corrida para investimento de renováveis, ele tem uma resposta muito forte na China e na Índia, e eles respondem por grandes investimentos. Então, a gente está falando assim, de valores muito altos e uma proporção muito grande, ocasionada principalmente por esses países. E nós temos também um crescimento que está se tornando muito interessante nos últimos 2, 3 anos, e em termos de perspectiva, muito crescente em investimentos de eólica offshore. Falando globalmente, depois eu vou destacar um pouco mais essa discussão também de offshore no Brasil, que eu sei que interessa muito a este público.
Bom, neste panorama mundial de novas instalações, como eu falei, o Brasil ele ocupa aqui neste primeiro gráfico de novas instalações a terceira posição no ranking. Temos a China, os Estados Unidos e depois o Brasil, nesses 87 quase gigawatts de onshore. E aí, quando nós separamos a nova instalação apenas para offshore, nós temos a China liderando esse processo, com 50% do que foi instalado de offshore, então cerca de 3 gigawatts. Depois a gente tem a Holanda em segundo lugar, com 25%, só offshore aqui, né? A Bélgica, e depois a gente tem Reino Unido e outros países. Olhando para offshore, o que nós temos? Uma liderança muito forte em novos investimentos a partir da China, com a Holanda também, mas quando nós observamos a capacidade instalada, o Reino Unido ele ainda lidera com 29%, é bem possível que no ano que vem, né, nos dados do ano que vem, relativo a 2021, a gente já perceba esta mudança de liderança, porque a China está em segundo lugar com 28%, em termos de capacidade instalada existente. E depois a gente vem com a Alemanha, Holanda, Bélgica e resto do mundo. Olhando para investimentos onshore, como eu falei, em termos de novas instalações, o recorde em 2020 de cerca de 87 gigawatts, sendo que 2,3 gigawatts desses 86 vieram do Brasil, e o Brasil ocupa a terceira posição em termos de nova capacidade. Olhando em capacidade instalada total, ou seja, já existente, nós temos 707 gigawatts de eólica onshore instalados. E o Brasil, ele tem 3% deste total mundial, e hoje ele ocupa a 7ª posição no ranking de países com maior capacidade instalada. Eu me lembro, professor Amaro, quando cheguei na Abeólica em 2011, em 2012 nós levantamos os dados, em 2011 o Brasil tinha 1 gigawatt de capacidade instalada. Quando nós levantamos os dados globais em 2012, o Brasil ocupava a 15ª posição em capacidade instalada. E nós fomos crescendo exponencialmente nos últimos 10 anos, principalmente, e no ano de 2019, o Brasil já alcançou a 7ª posição no ranking. Então, foi um crescimento muito rápido nos últimos anos, e isso se deve principalmente aos leilões realizados a partir de 2009, como eu mencionei, e de lá para cá, vários leilões sendo realizados ao longo dos anos. Bom, os dados são os dados que nós temos para hoje. Quando olhamos em perspectiva, e os nossos dados do GEWEC apresentam uma perspectiva até 2025, nós separamos os países do Pacífico, da América do Norte, África, separamos o que é offshore, o que é onshore, e nós temos números muito animadores. Naturalmente, a China respondendo pela maior parte dos investimentos, seguida da Europa, depois Estados Unidos, e aí temos outros países também da Ásia que vão figurar com papel relevante, e separamos também os investimentos que ocorrem em offshore. Então, o que nós percebemos? Que o volume de instalação neste período, ele vai quadruplicar de 6,1 giga em 2020 para 23,9 gigawatts em 2025. Então, só neste ano, nós vamos perceber um crescimento de 23,9. Então, a gente viu um recorde de instalação, mas nós teremos recordes de recordes, porque a instalação vai ter uma velocidade ainda maior. A área de inteligência do GEWEC, ela mostra que mais de 469 gigawatts de capacidade sejam adicionadas no sistema nesses
4, 5 anos. Veja que hoje a nossa capacidade instalada é superior a 700 gigawatts, mas veja que esse crescimento é muito representativo em 5 anos. Isso representa cerca de 94 gigawatts de nova capacidade instalada, na média, por ano, até 2025. Esse crescimento ele vai ser impulsionado muito fortemente por políticas governamentais, e nós temos políticas governamentais fortes na China e nos Estados Unidos, inclusive um dos motivos da aceleração do ano de 2020 é justamente o fim de alguns benefícios que, quando esses benefícios estão acabando, os investimentos tendem a se acelerar. Além de certificados verdes e, principalmente, a evolução e a revolução da tecnologia, que tem feito com que essas fontes se tornem muito mais competitivas. Então, é provável que, em torno de 2021, 2025, a gente construa quase 400 gigawatts de energia eólica no mundo. E, como eu falei, o GIEC ele lançou um desafio importante, que foi o desafio das eólicas, seja onshore, seja offshore, para incrementar a quantidade de energia instalada para chegar nos objetivos de emissão zero em 2050. Então, nós estamos falando que nós temos muitos investimentos, os números são impressionantes, só que para a eólica conseguir dobrar essa curva, a gente precisa realmente, a gente precisa dobrar a curva para chegar neste objetivo de emissão zero. Então, para a gente contribuir para a redução do aquecimento global e ter essa temperatura abaixo de 2 graus Celsius. Então, a taxa anual de execução dos projetos, ela precisa ser ainda mais alta para que a gente consiga chegar neste objetivo. E essa discussão tem sido feita em vários fóruns, justamente o quanto de energia ainda nós temos que incrementar no sistema global. Em termos anuais, em termos de investimentos para os próximos 10 anos, a gente está falando de alguma coisa de 380 bilhões de dólares, e cerca de, em 2020, e de 1,6 trilhão até 2030, de acordo com os dados da Agência Internacional de Energia. Então, esses números, eles são muito relevantes, desafiadores também, quando nós olhamos para os montantes e da necessidade de dobrar a curva de crescimento para que a gente alcance o objetivo de emissão zero. Nesse processo de transição, a gente tem visto as empresas, inclusive empresas que não eram específicas do setor de energias renováveis, e agora essas empresas estão investindo fortemente. Então, nós temos aqui o exemplo da empresa Equinor, que já está no Brasil, inclusive no setor de óleo e gás, e que nos procurou na Beólica recentemente, talvez há uns 2 anos, falando dos seus projetos em energias renováveis. A BP também é um caso que esteve conosco falando de investimentos em renováveis, a Shell, a ENI também com projetos de renováveis. O que nós estamos vendo? Que essas empresas estão investindo fortemente em eólica offshore. No caso do Brasil, elas também estão procurando o portfólio de solar e de eólica onshore, mas estão chegando forte no país com investimento offshore. E nas estratégias dessas empresas, além delas buscarem eólica, elas estão também pensando em plantas de hidrogênio. Então, o quadro global dos investimentos em energias renováveis são as empresas que tradicionalmente já investem em energias renováveis e as empresas do setor de oil e gas que também estão buscando fortes investimentos em fontes renováveis e levando, inclusive, o seu conhecimento para o setor de conhecimento que elas têm no setor de petróleo e gás, levando para o setor de renováveis. Então, isso também
é um fator muito interessante. Estes são os dados que a gente trouxe, esse relatório do GIEC, a gente fez o link dele, mas a gente também tem os dados da Bloomberg, mostrando o quanto essas empresas estão buscando investir, algumas já com metas até 2030, como é o caso da BP, falando em 50 gigawatts de renováveis que eles pretendem investir até 2030, e o caso também das outras empresas que eu trouxe aqui nessa tabela, que depois vocês podem olhar com mais cuidado. E esses setores, eles estão buscando esses investimentos, como eu falei, principalmente o Índia, que esse gráfico mostra, o Índia dominando onshore e offshore, e também estão buscando investimentos em solar, em storage e biocombustíveis, além de outros investimentos, mas todos muito associados às metas climáticas e a busca pela emissão zero, a busca pela economia de baixo carbono. Neste contexto global e entendimento do rumo em que as fontes renováveis estão seguindo, com destaque para a fonte eólica, como que fica o Brasil? Bom, primeiro, o Brasil já está em eólica onshore. Quando você olha para a história do Brasil em eólica, e muitas pessoas que estão aqui fizeram parte dessa história, ou fazem parte dessa história, porque nós começamos mais fortemente com os investimentos a partir do PROINFA, da regulamentação do PROINFA, que foi em 2003. A gente tinha muitos projetos experimentais, a eólica foi por um bom período no Brasil muito uma ideia teórica de se fazer, mas não se sabia exatamente quando, justamente pelos custos. E o Brasil, é muito importante entendermos isso, o Brasil é um país muito rico em recursos renováveis para a produção de energia elétrica. E nós temos muitas hidrelétricas e tivemos até meados, talvez, da década passada, uma disponibilidade muito grande de recursos hidrelétricos para a expansão da matriz e recursos altamente competitivos. Então, o Brasil olhar para outras tecnologias precisou olhar com cuidado. Como eu mencionei no início, a gente tinha uma turbina em 92 em operação, e essa turbina era bem experimental em Fernando de Noronha, mas energia eólica, investimento mesmo, nós vimos a partir da criação do PROINFA, que eu mencionei em 2002, foi regulamentado em 2003 pelo MME, um decreto que eu mencionei, que trabalhei pessoalmente junto com o Tomás Kim, mencionei. Nós fizemos em 2004 um processo muito importante para o setor de energia elétrica no Brasil, que é a regulamentação do novo modelo do setor elétrico, e foi este modelo que trouxe a modelagem de leilões. E foi justamente nesta modelagem de leilões que a fonte eólica foi contratada no leilão de 2009, que é o marco da eólica em processos competitivos. Vamos lembrar que o PROINFA contratou em 2003, 2004 projetos, mas eram 3,3 gigawatts dividindo para eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Então, a proporção de eólica foi em torno de 1,4 naquela ocasião, e os projetos foram implementados. O primeiro parque inaugurado do PROINFA foi o projeto de Osório, que fica no Rio Grande do Sul. Esse projeto foi inaugurado em 2006. Foi contratado em 2003, 2004 e inaugurado em 2006. Mas de lá para cá, a eólica evoluiu muito em termos de custos de tecnologia. Na realidade, ela sofreu uma verdadeira revolução. E, enquanto isso, nós, aqui no Brasil, fomos aprendendo bastante a respeito de eólica, a respeito de licenciamento de parques, de atrair cadeia produtiva e, principalmente, sobre o vento brasileiro. Nós descobrimos e aprendemos que o Brasil tem um dos melhores ventos do mundo para a produção de energia eólica.
E nós aprendemos também, nestes processos de leilões, que você contrata, sim, fontes renováveis não convencionais em processos competitivos, e o Brasil ensinou o resto do mundo a contratar fontes renováveis por meio de leilões. Depois do nosso experimento de muito sucesso, e as eólicas se tornaram muito competitivas a cada certame que realizávamos, nós vimos outros países, outras geografias acompanhando o modelo de leilão competitivo no Brasil, e nós contratamos eólicas em leilões competitivos, atualmente em leilões competitivos e também em mercado livre, como eu vou falar daqui a pouco. Mas essa linha do tempo ela é muito interessante para mostrar de onde saímos e onde estamos. E nós estamos aqui, fechamos o ano de 2020 com 17 gigawatts de capacidade instalada. Hoje, 17 de maio de 2021, nós estamos com 18,7 gigawatts de capacidade instalada e vamos terminar o ano com 19,8. Então, esse é a nossa perspectiva. Em termos de matriz, e aí falamos de matriz em capacidade instalada, a nossa matriz é altamente renovável, justamente por causa das nossas hidrelétricas, por causa agora da forte participação da eólica, que está hoje com 10,6% da matriz. Nós somos a segunda fonte de geração de energia do país, seguida da biomassa, que está com 8,7%. Quando nós separamos as outras, as pequenas centrais hidrelétricas, 1,9%, somada a hidrelétrica grande, com 58,6%. E aí nós temos outras fontes de geração, como é a nuclear, o gás natural, o petróleo e o carvão mineral. Nós fazemos questão de separar essas tecnologias para entender qual é a matriz elétrica brasileira, o quanto ela é renovável e qual é a participação também dos combustíveis fósseis, que são também muito relevantes para a matriz. E aí, em termos de geração, a gente já tem uma capacidade de geração hídrica em torno de 70%, essa é a média que nós tivemos na CCE em fevereiro, e a eólica, ela contribui em termos de geração em torno de 7,7%. Tem momentos, quando nós estamos na safra dos ventos, que eu costumo dizer, nós geramos muito mais do que isso, nós chegamos a atender 15% do Sistema Interligado Nacional. Um fator que é muito relevante destacar é que, enquanto as hidrelétricas estão no seu período seco, e esse período seco começa na segunda metade de abril, estamos vivendo exatamente agora, e muito se fala a respeito da pior série histórica das hidrelétricas, enquanto as hidrelétricas estão em período seco, as nossas eólicas começam a gerar bastante. A nossa safra é na segunda semana de junho e vai até novembro. Então, existe uma complementaridade muito grande da geração da eólica com a hidrelétrica, além de outras fontes, como complementaridade também com a biomassa. E essa é uma riqueza que o Brasil deve aproveitar em muito, justamente porque a gente pode fazer uma matriz bastante combinada em termos de geração, para que a gente tenha um alto grau de renovabilidade, que a gente tenha competitividade dos custos e que também a gente traga benefícios sociais. E, sobretudo, segurança no abastecimento. Essa é a palavra que não, né? Essa é a frase que a gente não pode deixar de esquecer: segurança no abastecimento. Olhando em termos de matriz energética, o Brasil tem uma das melhores do mundo, dado o alto grau de renovabilidade do uso da energia, seja para outros usos, seja cerca de 46% da matriz energética, ela vem de renováveis, e a eólica está contribuindo com 1,6%, e a hidráulica com 12,4%. A eólica também tem uma grande contribuição nesse processo. Bom, quando eu pego essa capacidade de 18,6 gigawatts de capacidade instalada, ela está distribuída fortemente na região nordeste do Brasil e na região sul, sendo que no nordeste a gente tem uma maior proporção, e hoje o estado do Rio Grande do Norte é o estado que tem a maior capacidade instalada, e aí nós temos a sequência do estado da Bahia,
E aí, esse gráfico mostra, essa parte azul escura é o que está instalado, funcionando no Rio Grande do Norte, nós estamos com 5,2, quase 5,3 gigawatts de capacidade instalada, e 4,3 em construção. Na Bahia, com 5 gigawatts instalados e com 3,5 em construção. Então, esses dois estados, eles lideram o Nordeste, e aí nós temos uma perspectiva futura de crescimento, tanto no Nordeste quanto no sul do país. O sul do país também é muito relevante em termos de potencial. E o que nós sabemos é que os últimos atlas eólicos que estão sendo lançados, inclusive pelos estados, os próprios estados estão lançando seus atlas, o Brasil tem um grande potencial onshore. Pelo que se sabe dos números que são apresentados, o potencial eólico onshore brasileiro é da ordem de 800 gigawatts. Isso significa mais de 4 vezes a potência instalada total do Brasil hoje, que é em torno de 170. Então, nosso potencial eólico é muito grande, nós temos boas perspectivas em termos de recurso. É uma fonte altamente competitiva, como eu mencionei também. E agora nós estamos falando também de um outro potencial, principalmente nos últimos 2 anos, que é o potencial eólico offshore. Então, em termos de recurso, esse potencial apresentado de 700 gigawatts, ele foi apresentado pelo roadmap que a EPE lançou recentemente, mas já se fala potencial acima de 1 tera, e em toda a costa brasileira a gente teria a possibilidade de fazer projetos offshore, diferente da onshore, que a gente tem uma concentração grande no Nordeste e no Sul. A offshore a gente teria capacidade de produzir no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, essa perspectiva também é muito boa. Quando olhamos a evolução da capacidade instalada no Brasil, nós estamos aqui no ano de 2021, e nós devemos terminar o ano com 19,9. Este número, em perspectiva, é um número que está apresentado só com projetos já contratados e que estão em construção. Cabe destaque que no ano de 2021 nós teremos mais leilões, nós teremos mais projetos contratados em mercado livre, e destaco que em 2019, 2018 e 2019, a nossa contratação do mercado livre apenas foi da ordem de 3 gigawatts e 1,5 no mercado regular. Nós contratamos acima de 4 gigas em 2018 e em 2019. Em 2020, não tivemos leilões, então vendemos só no mercado livre, e esse número foi da ordem de 3 gigawatts. Então, olhando esse número médio, é possível que em 2021 a gente contrate também em torno de 3 gigawatts, e esses 3 gigawatts irão para esse futuro próximo aí de 2, 3 anos de aumento de capacidade instalada. Bom, falamos da indústria e da capacidade produtiva. Como eu mencionei para vocês, a gente teve um aumento muito grande do número de players de cadeia produtiva, principalmente entre 2013 e 2016. Nós construímos uma verdadeira cadeia produtiva no Brasil, porque o BNDES, que já tinha a regra de conteúdo nacional, tornou essa regra mais rigorosa, e aí nós tivemos que realmente buscar fazer uma cadeia produtiva no Brasil num curto espaço de tempo, coisa de 2, 3 anos, e nós conseguimos fazer isso. Nós temos um orgulho muito grande pela cadeia produtiva que construímos. Nós temos os principais players globais fabricantes de turbina no Brasil, como é o caso da GE, da Vestas, a WEG, que é uma brasileira muito relevante no cenário global, a Voben Enercon, a Siemens Gamesa e a Acciona. Nós temos também uma indústria de pá muito importante, liderada por uma empresa genuinamente brasileira, que é a Aeres, mas nós temos a LM, tem a Texis, que é brasileira também, e temos a Voben. Além de torres, que aí a Nordex Acciona, a CTZ, a 2A Engenharia, a TEM, a Torrebras, a Gestamp e a Eólica Brás, que fabricam as torres, e aí nós temos torres de concreto e temos também torres de aço, e uma cadeia de fornecedores com mais de 1.000
fornecedores. Então, a gente está com uma cadeia produtiva muito relevante no Brasil. Em termos de recursos, nós temos ventos, temos bons potenciais, temos uma boa cadeia produtiva. Então, do lado da oferta, nós estamos indo muito bem, obrigada, e tudo indica que do lado da demanda também iremos bem. É claro que quando olhamos para o PIB, para a perspectiva de crescimento da economia brasileira e um histórico recente de 2014 para cá, nós não estamos com resultados muito favoráveis do PIB e isso prejudica a nossa contratação, principalmente nos leilões regulados. Ano passado, os leilões foram cancelados. Mas, numa perspectiva de retomada econômica do Brasil, nós podemos ver com muita animação o que os números futuros da eólica, seja onshore, seja offshore, pode nos trazer. E nós também trazemos discussões importantes da própria capacidade da eólica, que nós começamos também uma discussão agora de pegada de carbono, e os insumos que a eólica utiliza, mas as notícias são muito boas quando você traz comparativos. Um ponto que eu gostaria de destacar, e eu vou precisar ir já para os meus finalmente aqui para poder deixar vocês contribuírem, e que nos dá muito orgulho da eólica. Nós não imaginávamos, lá em 2003, quando começamos com a eólica no Brasil, que chegaríamos num patamar desses de crescimento e principalmente de desenvolvimento econômico. O aspecto social da eólica é algo fantástico, principalmente, e fica muito, muito explícito isso na região Nordeste, é o benefício que a eólica leva para as regiões. Então, seja em termos de arrecadação pelos estados, pelos municípios, mas principalmente o efeito que traz as famílias que arrendam as terras nas regiões. Então, a eólica ela tem essa contribuição social muito relevante, isso nos dá orgulho. A gente tem trabalhado fortemente na pauta das ESGs, e nós estamos percebendo o quanto a eólica traz benefício social, ambiental e econômico. Eu tenho até um vídeo que tem esses números, mas eu não vou apresentá-lo aqui, vou deixar com vocês, para o bem da economia do tempo, mas os nossos estudos, olha o que eles nos mostraram, que nesta região nós fizemos um período de 2000 a 2010, até porque não tínhamos dados mais recentes do censo, né? Nós tivemos um crescimento de 20% do IDH na região Nordeste e 21% do PIB. Então, há um impacto positivo muito grande desses investimentos. Esses investimentos, eles trazem realmente desenvolvimento na medida que gera renda para aquela região, além da geração de empregos, seja em qualquer segmento da cadeia produtiva, desde a fabricação, do desenvolvimento dos projetos, construção, operação e manutenção. Então, essas análises que nós estamos falando, e o GIUEC está trabalhando fortemente com isso, que os próximos investimentos em eólica, eles podem trazer uma geração de emprego de cerca de 0,3 milhões de novos empregos, pensando nos 5 anos. Então, esse número global que nós falamos dos próximos 5 anos, que o GIUEC trouxe, são mais ou menos, que a gente falou de 470 gigawatts adicionais, nós estamos falando de 3,3 milhões de empregos, esse é um número naturalmente global, mas esse número global nos mostra, e o dado doméstico, apresentado recentemente pelo estudo nosso, mostra o quanto a eólica pode trazer desenvolvimento econômico. Em termos de perspectiva, e agora de curto, médio prazo, a gente tem visto um crescimento muito grande do mercado livre, o setor elétrico está passando por uma modernização, por uma reforma, e a eólica já está pronta para enfrentar este novo setor elétrico que está se fazendo, principalmente com a abertura de mercado. Então, eu trago aqui um artigo que eu publiquei no jornal O Valor, falando da alfaiataria dos contratos, e os contratos estão sendo desenhados muito para atender os consumidores,
consumidores livres que estão buscando ativos renováveis, ativos que tenham característica de desenvolvimento econômico e que estejam fortemente associados a ISGs, que nós chamamos de ASGs, que é ambiental, social e de governança. Então, este mercado que está se fazendo, estes novos negócios que estão surgindo, nós estamos tendo uma alta contratação e temos também projetos em autoprodução. Nós estamos vendo um novo modelo de negócio se formando e nós estamos formando também este novo modelo de negócios no Mercado Livre. E aqui eu chamo a atenção para algumas matérias que foram publicadas mostrando as parcerias que estão ocorrendo entre os desenvolvedores de projetos e as empresas que são empresas da indústria, do comércio, que são os chamados consumidores livres, que estão buscando cada vez mais nosso ativo, que é um ativo renovável, competitivo e é uma energia que é ambientalmente correta e ainda que tem um aspecto social relevante. Então, o nosso futuro nesse processo de transição energética, ele parece ser, no caso do Brasil, principalmente, um futuro transformador, porque eu entendo, e aí eu trouxe esse artigo que depois eu peço para vocês olharem com cuidado a leitura de 1,5 página, mais ou menos, falando que, tendo em vista esses resultados sociais que nós alcançamos, tendo em vista todas essas características que as fontes renováveis têm no Brasil, e com destaque para a eólica, que é a área que eu conheço mais, o Brasil ele tem uma possibilidade de, na transição energética, fazer também uma transformação energética, porque nós precisamos voltar para estes investimentos e olhar para eles como um elemento de crescimento econômico, como os países estão falando lá fora da retomada verde, mas também para desenvolvimento econômico, porque esses projetos, eles trazem um impacto social muito grande e a economia brasileira não só precisa crescer, mas ela precisa, sim, se desenvolver e, inclusive, recuperar o gap que a Covid-19 nos trouxe. Então, nessa transformação energética, é muito importante que a gente parta para um setor que tenha energias renováveis, que a gente tenha cada vez mais competitividade, sem subsídios, e um setor mais voltado para o mercado livre, porque é isso que está acontecendo naturalmente, e aí a gente está vendo o próprio modelo que o governo está discutindo, a modernização do setor, para uma abertura maior de mercado. E aí, quando eu paro para olhar para o negócio energia eólica, eu penso em que negócio estou? Eu estou num negócio que o mundo está comprando. Então, nós estamos muito bem posicionados em termos ambientais, sociais e de governança. Isso nos dá uma perspectiva de longo prazo muito relevante. Isso me faz crer que eu estou no negócio certo, fazendo a coisa certa. E isso é muito animador. E aí a gente olha também para as oportunidades, como eu mencionei, a gente tem novas tecnologias também, e a gente tem, quando falamos de novas tecnologias, nós estamos falando, além de offshore, nós já estamos falando também de soluções híbridas, projetos eólico com solar, com armazenamento, e projetos com hidrogênio verde e eólicas offshore. É para isso que nós estamos olhando, é para isso que nós estamos trabalhando, ocupando nossas agendas para o que vem de novo. E nós não estamos falando mais de futuro, nós estamos falando de presente. Eólica offshore, eu estava no evento hoje pela manhã, não é coisa para amanhã, é coisa para hoje. Nós estamos discutindo as questões de aparato regulatório, de organizar a estrutura econômica para receber os investimentos offshore, porque eles estão chegando. E nós não podemos perder a oportunidade, porque nós sabemos que o Brasil, num processo de retomada econômica, ele cresce muito rápido e precisa de energia, e nós temos que estar estruturados para atender essa necessidade de energia, com energia limpa, renovável, competitiva, e que ainda traz desenvolvimento econômico. É assim que nós pensamos o setor,
eu gostaria de finalizar, eu ficaria aqui mais uns 2 dias falando de eólica, mas eu sei que o tempo é escasso. Gostaria de convidar vocês para ouvir o nosso podcast, que se chama Cabeça de Vento, acompanhar a gente nas redes, nós promovemos muitas discussões, webinars e participamos de várias outras, e convidar vocês para conhecerem também nosso site, nossos dados, nossos vídeos, e dizer que nós amamos o que fazemos. Nós trabalhamos com energia eólica, nós acreditamos na energia eólica no Brasil, nós acreditamos que o Brasil é realmente um país determinante no processo de transição energética, na busca pela economia de baixo carbono, e o Brasil precisa fortemente se posicionar como este player global nesta busca de emissão zero lá em 2050. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, Elber. Nós aqui agradecemos aí pela essa palestra aí tão interessante. Bom, a gente já tem algumas mãos levantadas aqui e também uma pergunta no chat. Eu vou começar por essa pergunta no chat aqui, porque já foi feita também já há bastante tempo, aí depois eu vou pela ordem aí que as mãos foram levantadas. Então, primeiramente, essa pergunta da Helena Luiza, ela quer saber se o investimento na oferta de serviços para o bom funcionamento da transmissão, por exemplo, serviços ancilares, está acompanhando o crescimento das eólicas. E se essa preocupação faz parte desse crescimento. Obrigada pela pergunta. Sim e não. Sim, em que perspectiva? Nós tivemos dificuldades interessantes com a entrada dos nossos parques em 2012, 2013, seja a transmissão especificamente, que modificamos a legislação e isso foi vencido, mas tem uma discussão com a operação. E o que o operador nos diz claramente? O operador aprendeu a operar com as eólicas, com as solares, com o que eles chamam de fontes intermitentes, e eu prefiro chamar de fontes variáveis. Então, houve um aprendizado importante, e hoje a gente opera bem o sistema com todas essas características e necessidades eletroenergéticas que o sistema precisa, os chamados requisitos. Então, sim, mas não por quê? Não porque eu disse que nós estamos discutindo uma reformulação, uma modernização do setor. Naturalmente, não é uma reforma profunda, como fizemos em 2004, mas é uma forma de precificar os requisitos do setor, os requisitos sistêmicos. E aí, sim, está faltando a gente fazer uma precificação adequada e dar um sinal adequado e contratar esses... Eu prefiro chamar de requisitos sistêmicos. Fala-se muito de separação lastro-energia, eu não gosto muito desse conceito, eu acho que ele não faz sentido. A gente está falando de potência, de flexibilidade, de serviços ancilares, então, tem reativos e tal, mas botando num pacotão, a gente está falando de serviços sistêmicos e é muito importante a gente precificar, inclusive o armazenamento que a hidrelétrica traz para o sistema. Obrigado, Elber. Então, vamos passar aqui agora para o Thomas Kim. Prazer, Elber, ter você aqui na universidade e lembrar um pouco da nossa trajetória comum da implantação aí da eólica no Brasil. Eu queria explorar 2 questões com você. Uma da eólica offshore. Tá? A gente aqui na COP estava para fazer um projeto grande P&D para a Petrobras, envolveu mais ou menos 10 laboratórios da COP. Eu estava coordenando esse processo e vai desde a parte de planejamento até a parte mais tecnológica, desenvolvimento, elétrica, tudo. Acabou que não foi adiante, mas agora tem uma empresa, não quero nomear, que está discutindo eventualmente de pegar mais na parte de planejamento, etc. E também teve uma empresa de petróleo que também me contactou, internacional, que também querendo saber, interessada na eólica offshore. Uma das questões que eles estão votando
Olha, se a gente investir agora num local para tentar começar o licenciamento, que vantagem a gente tem se depois, eventualmente, vai ter que ser licitado a área? Então, eu sei que tem um projeto tem dois projetos, acho que tem um que era do Collor e um do Jean Paul Prat, né, que está no Congresso, mas eu fiquei aqui, porque eles ficaram perguntando, mas qual é a tua opinião? Vai ser por onde? Eu, para ser sincero, eu acho que, não sei qual é a tua opinião, eu acho que vai acabar tendo que fazer um leilão, porque eu acho que nem pode autorizar, apesar que tem uma associação aí nova, né, na área offshore, de óleo offshore, aqui no Brasil, né, que foi lançado, que eles estão com essa bandeira de autorizar. Mas eu não sei. Eu falei, olha, eu gostaria muito de poder te dizer aqui que vai ser assim, mas eu tenho minhas dúvidas, porque não sei se é possível você fazer isso. Mas eu sei que alguns países do mundo fizeram, começaram assim. Então, não é um modelo totalmente impossível. Eu queria ver a sua opinião. A segunda questão é a relação ao mercado livre. Eu acho que é muito interessante essa expansão do mercado livre. E aí eu começo a seguinte questão. Quer dizer, antes, o BNDES não estava entrando no mercado livre. Agora parece que eles mudaram e estão aceitando certificar o valor depois do contrato, né? Do contrato. Seria o caso da gente começar a pensar, a reduzir o tempo do contrato no mercado regulado? Será que esses contratos que eram importantes na época do mercado modelo, que eles garantiam um recebível, depois de recebível, o BNDES fazia um project finance? Será que com esse crescimento do mercado livre, será que a gente não poderia diminuir o tempo de contrato do mercado regulado? Muito bem, Tomasquinho, obrigada pelas duas perguntas. Bom, começando pela primeira. Realmente, o que mais se discute hoje a respeito de offshore, eu estava no evento hoje de manhã, das 9 às 11 da manhã, na OAB, com o senador Jean Paul Prats, que é o que propõe o projeto para offshore. Realmente, essa pergunta vem, e o que nós falamos? Eu, a Beólica, que tenho falado bastante com os investidores, é muito importante que a gente tenha um aparato legal regulatório para trazer segurança para o investidor. Essa pergunta é típica de quem está inseguro, não sabe nem como começar no Brasil. Mas o que o próprio PL que o Jean Paul está propondo e a tendência da legislação do Brasil, eu não sei exatamente qual vai ser o aparato regulatório, nós estamos discutindo isso agora, há um claríssimo entendimento de quem já chegou e de quem já está, vai ter um tratamento de quem chegou primeiro, né? Então, no modelo lá fora, a gente tem, essa é a metodologia mesmo de concessão ou autorização de projetos, que é o tal do first come, first served. O cara chegou primeiro, ele leva. O PL do Jean Paul contempla isso, ele contempla novos projetos que o próprio governo vai estudar o potencial e vai licitar, e contempla um pacote de projetos de quem chegou primeiro. Então, eu não entendo que o investidor que está chegando ou que já chegou no Brasil, nós estamos hoje, Tomasquinho, com 25 gigawatts de projeto em licenciamento no IBAMA, são 15 projetos. Então, esses projetos em licenciamento do IBAMA, eles terão um tratamento pelo fato de terem chegado antes. Mesmo que o Brasil parta para um modelo mais fechado de licitação, um tratamento será dado e nós da Beólica vamos defender isso. Então, eu acho que é um pouco mais tranquilo aí para quando chegar um empreendedor para você, olha, é bom começar, porque você tem também sempre o benefício do... O MME e o Jean Paul estão de acordo com isso, ou você acha que tem algum... O MME ainda não se posicionou na questão legislativa, porque eu estive com o próprio Jean Paul há 2 semanas com o ministro Bento apresentando o PL. Mas a tendência é que o MME também parta para um modelo assim, que, aliás, o MME, nas conversas que a gente tem com a EPE, eles têm isso por princípio, de que quem chegou primeiro terá um tratamento de quem chegou primeiro.
E o projeto do Jean Paul, de certa forma, ele atende isso. Na Beeólica, a gente tem um GT de offshore e estamos discutindo justamente a proposta do Jean Paul e tudo que nós vamos colocar de ajustes que venham a vir para o projeto. Mas o caminho é esse, eu ficaria tranquila com relação a este processo, sabe? Seja o que vier de legislação, ele vai respeitar, essa legislação vai respeitar quem chegou primeiro. Bom, como eu falei, né, o PL do Jean Paul, a proposta do senador é, inclusive, juntar com o PL do senador Fernando Collor. Então, eles querem unificar e ter um projeto, e o MME quer se juntar ao projeto do Jean Paul para ter só uma legislação para ficar mais fácil discutir, e o ministro Bento disse para os investidores, e me disse que este ano nós teremos um aparato regulatório para offshore. Bom, sobre mercado livre, realmente, Tomasquini, e você se lembra bem, e eu geralmente coordenava essas discussões de mercado livre e abertura de mercado, até nos tempos que eu estava na CCE, no próprio MME, o BNDES evoluiu muito em termos de contratação, e foi isso que determinou essa contratação alta que ocorreu em 18, que eu mencionei, de 3 gigawatts, e depois em 19 de 3 gigawatts, porque eles estão aceitando um modelo de contrato. Eles fizeram 2 mudanças centrais, eles criaram o PLD Suporte, que é o PLD que eles consideram no valuation do projeto, que é um PLD médio, não é antes eles consideravam o piso, né? Então, é alguma coisa de 100, 100 e poucos reais. E eles aceitam garantias rolantes. O que é isso? Eu contrato um projeto por 5 ou 10 anos e entrego em garantia de um financiamento de 15 anos. Faltando um ano para vencer aquele contrato, eu troco por outro contrato e vou fazendo a rolagem das garantias. Isso realmente resolveu a questão. Nós estamos contratando muitos projetos no Mercado Livre e financiando via BNDES. Quando você fala se não seria o caso dos contratos no ACL terem um prazo menor, eu te digo, isso está sendo discutido no âmbito da modernização do setor. Inclusive, quando o Ministério colocou este leilão deste ano, os leilões deste ano, a portaria em consulta pública, ele propôs uma redução dos contratos. Mas nós, do setor, propusemos que para este ano nós achávamos que ainda não seria o momento de fazer, mas que está todo mundo aberto, olhando para essas questões, e provavelmente isso acontecerá num futuro. Para nós, ainda este ano, estava bem complicado pelo fato de não ter tido o leilão ano passado, e o mercado ainda está um pouco inseguro, mas é possível que essa discussão evolua num futuro próximo. Obrigado. Obrigado, Tomasquim. Então, vamos passar agora para a pergunta do Jorge Luiz. Opa, obrigado. Boa tarde, Elber. Muito obrigado pela apresentação. Gostei demais. Sou um grande entusiasta pelo mercado elétrico e pelas energias renováveis. E eu tenho 2 perguntas para te fazer. Uma era sobre um tema que você iniciou, respondendo a pergunta da Helena, que é a respeito da separação lastro-energia. Eu queria saber se você tem algum indicativo de como a eólica contribuiria para a potência, porque eu conheço alguns exemplos da Colômbia e do Peru, onde eu percebi que eu acho que não foi feito da melhor maneira e acabou prejudicando as renováveis de certa forma. No Peru, se considera a geração em horários de pico, e as horas de pico são definidas de forma política, então prejudicou muito a energia solar a realizar contratos bilaterais, porque as horas de pico são no período da noite e não tem sol de noite, então foi um grande prejudicial a esse tipo de energia por lá, apesar disso estar sendo discutido para serem realizadas mudanças futuramente. Então, a minha primeira pergunta era saber se você teria algum indicativo de como a eólica contribuiria para a potência aqui no caso brasileiro, para a gente não passar pelos mesmos problemas. E a minha segunda pergunta é a respeito da competição entre onshore e offshore, porque eu queria saber se você poderia me informar se existem alguns casos onde contratar offshore faz sentido, algum nicho, porque, dado os fatores de capacidade de onshore no Brasil e a grande quantidade de terras que a gente tem aqui, diferente dos países escandinavos, onde a terra é muito cara,
Eu queria saber se existe algum nicho para uso offshore que, apesar do maior custo, faça sentido. Isso aqui no Brasil também, mais uma vez. Obrigado. Obrigada pelas ótimas perguntas. Você tem razão com relação à potência, e daí eu cito para você, provavelmente você já deve ter visto, teve oportunidade, foi lançado recentemente um estudo que foi contratado pela EPE, o estudo foi realizado pela GIZ, contratando a PSR, a Engie Consultoria e uma terceira consultoria, que eu não me lembro o nome, que é o grau de participação das fontes renováveis não controláveis na matriz. Este estudo, ele mostra que, a partir de agora, o Brasil pode fazer a sua expansão, considerando o reservatório de hídrica que tem, as térmicas que já tem, só com renováveis, porque essas renováveis, elas dariam conta do sistema, e o estudo também aponta que, e aí eu tenho um outro estudo que demonstra isso, que a partir de 2027, 2028, a gente vai ter a bateria comercialmente viável. Então, você poderia trazer outros requisitos sistêmicos utilizando as baterias, e você poderia fazer essa expansão. Neste estudo, quando você olha para as simulações, você percebe a eólica com potência em muitos momentos, então você consegue capturar. Eu acho que o Brasil não vai ter uma dificuldade, como você mencionou, porque a gente já partiu para um modelo de preço horário. Então, os projetos que estão sendo feitos, eles já estão acompanhando essa lógica de preço horário. Então, quando eu vejo que a precificação, ela vem, aí ela consegue apontar o caminho mais adequado, e é via mercado. Então, eu não imagino, talvez agora seja um pouco cedo para alguns falar de eólica fazendo potência, mas a gente consegue ver eólica fazendo sim, e a gente consegue ver também, que até responde uma segunda pergunta aqui de uma outra pessoa, acho que o Rafael, sobre a combinação de projetos, os projetos híbridos. Quando você coloca solar junto com eólica, você pode instalar depois uma bateria, e aí nós estamos trabalhando neste momento para a regulação dos projetos híbridos. Hoje, segunda-feira, está sendo... Amanhã, a ANEEL vai discutir a abertura já de audiência pública para a regulação de projetos híbridos. Então, eu imagino que, com a regulação de um lado dos híbridos, preço horário e a abertura de mercado que nós estamos tendo no setor, no âmbito da modernização, está se falando em separar a contratação de energia e requisitos sistêmicos, nós vamos poder vender requisito sistêmico lá, e a eólica vai poder vender potência como requisito sistêmico. Então, nosso modelo, nessa perspectiva, eu acho que ele está indo bem, viu, Jorge? Essa é uma notícia boa. Bom, sobre offshore e competição, sim, hoje, o Brasil, do jeito que está hoje, e já tem um tempinho que está acontecendo, talvez desde 2013 para cá, os projetos, eles são contratados em leilões separados. Você tem um leilão no ambiente regulado, mas ele contrata eólica, contrata biomassa, e, naturalmente, vai ter um leilão que vai contratar eólica onshore, offshore, biomassa, solar. Mas o que está acontecendo? Hoje tem competição olho por olho e dente por dente. Está um inferno esse setor em termos de competição, porque vai ter um leilão agora, e depois de um ano sem leilão, tem 50 gigawatts de eólica mais solar inscritos. Nós estamos brigando com a solar, batendo na solar, eles batendo na gente. É uma competição muito acirrada. E, é claro, olhando nessa perspectiva, offshore vai ter que enfrentar um desafio imenso da competição. Só que, se você olhar offshore como um bicho diferente da onshore, eu entendo que é outra fonte, outro papo, outra história. Aí o Brasil, olhando nessa perspectiva de planejamento, entendendo a oportunidade, ele pode fazer essa contratação amanhã, inclusive, né? Quer dizer, precisa ter uma regulação mínima para isso, mas o leilão pode ocorrer mesmo você pagando um preço diferente, porque você está contratando outra fonte. A tendência é que isso ocorra. Por isso que eu falei que é muito importante que o Brasil tenha essa retomada do crescimento econômico, porque a nossa oferta de energia renovável é infinitamente superior à demanda.
e aí não tem espaço para tantos projetos. E a offshore tem 3 desafios para serem vencidos no Brasil. O regulatório, que eu entendo que é fácil, está indo bem. O tecnológico e custo, você precisa de uma revolução tecnológica, os custos caírem, está indo muito bem, se você olha os dados internacionais, está caindo drasticamente. E o terceiro é de mercado, sendo este realmente o mais desafiador de todos. A gente precisa de mercado. Entendi, faz muito sentido. Obrigado pelas respostas. Até uma preocupação que eu até geraria uma terceira pergunta, era a respeito da supply chain, se o Brasil teria a capacidade de produzir e transportar essa nova gama tanto de turbinas quanto as torres, que tem uma proporção maior do que a onshore, dado que nossas estradas não são das melhores, então poderia enfrentar alguns problemas logísticos, mas como eu não sei se tem muito tempo para isso, eu prefiro passar a vez para os meus colegas fazerem perguntas também. Professor Amaro, mas muito obrigado. Em 2 segundos, eu respondo em 2 segundos. Sim, claro, claro. Adoro responder essa pergunta, ela é muito boa. Eu mostrei a cadeia produtiva onshore, né? E os nossos fabricantes, boa parte deles já são fabricantes offshore lá fora, e eu diria que a gente não tem essa capacidade produtiva hoje, mas a gente consegue montá-la rapidamente, porque a gente fez isso para montar a cadeia produtiva offshore. E na semana passada, a nossa empresa de pá, a Aeres, empresa brasileira, anunciou que está começando a trabalhar para fazer pá offshore. Então, as turbinas e tudo, a gente tem capacidade, sim, temos desafios, a logística, mas a gente usa muito cabotagem, e uma coisa que o Brasil aprendeu a fazer muito bem, que é o seguinte, a maioria dos nossos fabricantes estão hoje no Nordeste. Por quê? O Nordeste é o maior mercado. Ou seja, você faz a fábrica onde o mercado está melhor e onde você tem uma capacidade de transporte melhor. E nós vamos utilizar muito de cabotagem para fazer isso, e para isso o setor de oil and gas nos traz uma experiência fantástica. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Jorge. Então, vou passar a palavra agora para o Edson Falcão. Boa tarde. Primeiro, agradecer, né, essas oportunidades assim. Eu achei bem interessante esse seminário, né? A minha pergunta vai muito parecida com o que já foi feito, mas talvez tenha alguma coisa que possa ser complementado. Uma primeira seria mais no sentido da nossa indústria, né? A indústria hoje, eu vi os dados que você mostrou, diz que 80% é nacionalizado. Então, eu entendo que boa parte dos equipamentos necessários para a implantação de uma torre, das pás, todos os equipamentos já são produzidos aqui no Brasil, né? E aí eu queria saber se a indústria que tem hoje instalada aqui, se você enxerga que ela tem um potencial para acompanhar essa ampliação que vai ser dada nos próximos anos, né? Se eventualmente a gente vai se tornar muito dependente de algum outro país, como, sei lá, fazendo analogia à parte da saúde, que o mundo todo está dependendo da China. Então, se a gente consegue ter essa autonomia ao ponto, que sabe, um pouco mais no futuro, até de ser fornecedor para a América Latina ou então para outros países, se a nossa indústria está evoluindo nessa linha, né? Tanto em tecnologia como na produção mesmo. Isso daí era uma pergunta. A outra seria mais um pouco assim, muito parecida com o que o Jorge comentou, na parte do offshore, é que se o avanço em si estava muito ligado à parte de tecnológico em si, né, que a gente precisaria avançar a parte de tecnologia, e também uma outra pergunta seria se você enxerga que esses primeiros passos no offshore estariam muito associados a outras a produtores de offshore de outro tipo de energia. Então, naturalmente, seria mais fácil quem já trabalha com offshore começar na eólica, ou você vê uma possibilidade de ter produtores exclusivos de offshore de eólica. Não sei se você conseguiu entender nessa linha. E por fim, né, seria mais assim, vendo a relação da capacidade instalada e da geração média da eólica, né, aqui no Brasil a gente entende que tem uma capacidade, né, maior, né, a produtividade maior em relação ao mundo, mas em relação ao mundo em si, por exemplo, Alemanha, China, Estados Unidos, eles têm uma capacidade similar, ou o Brasil que se destaca em relação a
essa capacidade instalada e o que realmente é gerado. Ótimo, Edson. Obrigada pelas perguntas. Bom, primeiro sobre a cadeia produtiva e tecnologia. A nossa cadeia produtiva, ela desde o início já começou a ser desenvolvida e graças à nossa regra de nacionalização. Então, mesmo lá em 2005, 2006, os primeiros projetos já buscavam por algum grau de nacionalização para conseguir financiamento no BNDES. Então, está atrelado ao FINAME, ao financiamento do BNDES. De 13 a 16, nós demos um salto muito grande na cadeia, como eu mencionei ali, justamente porque a regra do BNDES se tornou mais rigorosa. E a gente conseguiu esse feito de trazer uma cadeia produtiva para o Brasil, com mais de 1.000 fornecedores, com 6 grandes fabricantes, como eu mencionei. Mas o que acontece agora, e até pelo fato das demais economias terem adotado os modelos de leilões competitivos, os mercados agora são globais. Por mais que eu esteja falando de nacionalização, a competição é global. Quando o Brasil realiza um leilão aqui, outros leilões foram realizados lá fora. E os players que estão comprando aqui, eles vendem lá fora e compraram lá fora, e geralmente eles fazem negócios globais. Então, por mais que a gente exija uma máquina que seja produzida aqui no Brasil, e ela é 80% nacionalizada, tem um impacto lá fora. Além disso, os insumos têm um impacto do preço das commodities, e a gente está vendo a retomada em V da China e o impacto das commodities. Inclusive, a cadeia produtiva hoje está sofrendo um impacto de custo muito grande. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que por mais que a gente seja nacionalizado, a gente tem efeitos da cadeia produtiva lá fora, e esse efeito ele é importante porque ele nos direciona e nos mantém na rota da tecnologia e na rota da competitividade. Então, não adianta eu produzir um aerogerador aqui muito mais caro do que lá fora, porque daí ele não será vendido. E também a tecnologia. Nós estamos instalando no Brasil máquinas com tecnologia nova que não foram instaladas em nenhum outro lugar. Nós estamos no top da tecnologia, justamente porque os negócios são globais. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente vai muito bem. Quando falamos da capacidade dessas fabricantes atenderem, hoje eu mencionei 6 fabricantes. Nós estamos com um pedido no chão de fábrica da ordem de 4 gigawatts. O break-even da indústria era 2, lá em 2016, 17. Eu até brigava com o Tomasquim que os nossos leilões tinham que contratar pelo menos 2 gigas. Agora são 4, viu, Tomasquim? Sendo que a gente está vendendo grande parte, 75%, no Mercado Livre, como eu mencionei. Capacidade de produção nós temos. Hoje a gente está com a fábrica lotada, mas a gente consegue rapidamente aumentar a quantidade produtiva e, inclusive, atrair mais players para fazer a tecnologia offshore. É claro que leva um tempo, mas a gente consegue fazer. Então, eu não vejo que isso seja um grande desafio. Em termos de players, nós temos players mistos. Eu trouxe essa lista dos players globais, com perspectiva de investimento para emissão zero, como é o caso da Equinor, da Shell, da BP. Então, esses caras estão chegando, sim, para offshore, eles têm expertise em oil and gas, e estão chegando, que conhecem do negócio, muitos deles migraram porque conhecem bem o negócio de oil and gas e entraram para offshore, mas nós temos players novos também. E nós estamos vendo muitas parcerias. Recentemente foi anunciada a joint venture da Engie com a EDP, que é a Ocean Wind. Eles montaram uma empresa especificamente para fazer o wind nos oceanos. A gente vai ver esse movimento dos grandes players, das utilities, fazendo também esse tipo de negócio. Então, bom, acho que eu respondi tudo. Teve um ponto, por último, que eu não me perdi, mas foi isso mesmo. Acho que foi isso, né? O último era em relação à capacidade instalada e à média de geração. Se essa relação aqui no Brasil tende a ser maior, por conta do potencial do vento aqui, mas se esses outros principais países, né, que utilizam a eólica são mais equivalentes. Então, esse é um aspecto interessante. Quando você olha lá fora, o salto do onshore para offshore é enorme.
você saindo dos projetos ali da Dinamarca, da Inglaterra, saindo de onshore, de uma média que não é superior a 25% de fator de capacidade onshore, aí você vai para a média offshore, que você alcança 40%, 50%, até 60% de fator de capacidade. No Brasil, a média dos parques instalados no ano passado foi 45%. A nossa média dos leilões e contratos atuais de fator de capacidade onshore está em torno de 50%. Então, o nosso salto para offshore, embora seja alto, ele não é tão representativo como é lá fora. A gente vai sair de 50 para 70, 50 para 80, e às vezes de 60 para 70 para 80, dependendo da região. Então, sim, tem salto, mas ele não é tão significativo como é lá fora, pela natureza dos nossos ventos, pela nossa natureza de produção de energia eólica onshore. Tá bom, obrigado. Obrigado, Edson. Bom, a gente está mais ou menos no tempo aí que a gente tinha combinado, né? Tá com 1h30 de transmissão. Bom, se você tiver de acordo, Elber, a gente pode pegar mais uma pergunta aí do Fabiano, e tem também a do Rafael, não sei se já respondeu completamente a questão do Rafael, que ele fala sobre a logística. Não, tinha um outro do Tomás Kim também. O Rafael que fez a pergunta sobre os sistemas híbridos, né? Então, acho que você já tinha respondido, já, né? Já, eu respondi que ele está perguntando da regulação. Então, nós fizemos um trabalho importante ano passado com a ANEEL, entrou na agenda regulatória deste ano, e na quinta a ANEEL colocou na pauta, vai ser aberta amanhã a audiência pública, ou tomada de subsídio, que eu me perco nesses nomes, para os projetos híbridos. Inclusive, já tem o nome do relator. Nós fizemos um estudo muito importante, junto com a ABSolar e com a PINE, apresentamos para as principais instituições, nós estamos bem animados com o que vem em termos de regulação. Então, a gente vai pegar só mais uma pergunta aí do Fabiano, antes da gente encerrar. Também tem só um recado aqui do Tomás Kim, que uma dissertação de mestrado orientada por ele, do André Song, que trata da logística, né, para a eólica offshore. Então, quem tiver interesse, em breve vai estar disponível no site do PPI. Então, Fabiano, pode fazer a sua pergunta aí antes da gente encerrar. Fabiana, estou te ouvindo. Eu fui tirar um sol que estava me atrapalhando. O sol pegou na minha janela aqui, que estava me queimando. Vamos lá. Não tem problema. Primeiramente, queria agradecer, doutora, pelo tempo que a senhora disponibilizou para essa apresentação, essa palestra que foi muito boa. A minha pergunta vai ser bem mais simples, mas é o que eu acredito que seja importante. Considerando aí os objetivos que já acordados aí pelo Brasil para 2030, a participação da energia dos projetos híbridos, como a ANEEL pretende fazer uma consulta pública, vai sair aí na reunião de diretoria amanhã. A senhora vê alguma necessidade de regulação adicional, ou então que o NME encabeçasse uma liderança, alguma política pública a ser realizada nesse prazo de 8 anos, considerando já 2022, para que a participação dos projetos híbridos, ou de eólica, ou sim de eólica / solar, pudesse participar da nossa matriz de uma melhor forma, para que a gente atinja as metas do Acordo de Paris? Ótimo. Obrigada, Fabiana. Olha, eu sei que aí no grupo deve ter pessoas que conheçam mais do que eu na questão das NDCs, até o meu amigo Tomás Kim, ele participou das negociações, ele conhece melhor, mas a percepção que eu tenho é que, em termos de energia, a posição do Brasil é muito boa, tá? De forma geral. E eu não vejo, a princípio, que seja necessário um programa de governo para isso, porque o que eu percebo? As fontes renováveis,
eólica, solar, os híbridos, elas são naturalmente competitivas. Então, a realização dos leilões e toda a sinalização que o Brasil já criou, isso é histórico, né? Não é? A gente não começou a fazer esses projetos da noite para o dia, tem toda uma história aí, boa parte dela foi contada aqui por mim. Então, eu acho que o Brasil está caminhando bem nessa trajetória de alcançar os objetivos que foram ali acordados no que se refere à energia elétrica, principalmente. Tem outras questões que a gente sabe, né? Florestas e tal, que aí, né? Outra palestra, mas eu acho que não. O que eu acho é que o setor precisa olhar com atenção, e eu tenho feito isso também, se realmente a gente está está naturalmente contratando as fontes renováveis e fazendo a boa parte da expansão a partir de renováveis, e a única coisa que o Brasil deveria prestar atenção mesmo, que ainda não tem nada, mas que também está fazendo, é com relação à oportunidade de offshore. Não acho que tenha que chegar aqui e fazer uma offshore altamente subsidiada, com altos custos. Não, talvez esse não seria o caminho, mas a gente não pode perder essa oportunidade. Como eu falei, em termos de custo, a offshore já está chegando a patamares bem baixos. Então, se a gente organiza a estrutura regulatória hoje, nós não podemos perder a oportunidade de organizar a estrutura regulatória, dar sinal de investimento, sinal que vai fazer leilões. O resto, eu entendo que, do ponto de vista da energia elétrica, o mercado resolve, porque quando você olha para recursos, você tem de um lado recursos, de outro requisito, carga, a demanda do Brasil para energia nos próximos 10 anos. O que a gente tem de recurso? A gente tem fontes renováveis, essas são as mais competitivas. A menos que o Brasil enlouqueça totalmente, fale, não, vou contratar agora só carvão e gás natural, e além de tudo é bem mais caro do que as outras. O Brasil sempre primou pela contratação em modelos de leilões competitivos, e isso foi um aprendizado da reforma de 2004. Estão aqui pelo menos 2 pessoas dizendo, olha, foi desenhado assim e nós participamos desse processo de construção. Isso é uma vantagem comparativa que nós não podemos abrir mão, dos nossos leilões competitivos. Perfeito. Obrigado. Elber, obrigado mais uma vez aí por a sua brilhante palestra. Essa palestra vai estar disponível aí no YouTube para todo mundo poder acessar várias vezes. Então, novamente, queria agradecer em nome do Programa de Planejamento Energético. Acho que a palestra foi bastante instrutiva, né? E vai servir de inspiração aí para nossos alunos de mestrado e de doutorado aí para desenvolverem dissertações e teses aí nessa área. Bom, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, professor. Foi um prazer enorme falar com vocês. Espero voltar outras vezes, vacinada e pessoalmente. De preferência presencialmente, né? Vamos organizar isso. Tento visitá-los em algum momento, então, quando tudo isso passar, e sei que temos muito a desenvolver. Parabéns pelo trabalho de vocês, eu sou uma admiradora da COP de carteirinha. Um abraço a todos vocês. Abraço novamente. Obrigado, Obrigada, Tomás Quim.